O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e queridas irmãs, que alegria nos encontrarmos aqui nesta noite. Uma noite de bênçãos, uma noite repleta da certeza de que Deus caminha com seu povo. Se viemos de nossa casa, é sinal de que ao chegarmos nesta igreja, Deus nos convidava para algo, e nos convidou para vivermos junto dele a experiência do amor. Nós estamos iniciando o período quaresmal. Hoje todos nós seremos marcados com um sinal que a gente chama de cinzas. E é costume no catolicismo que todas as quartas-feiras do início da quaresma, os fiéis católicos se encontrem para serem marcados e selados com este símbolo. E a gente pode se perguntar por que é colocado na minha testa, na minha cabeça um pouco de cinza, de pó, para lembrar que a nossa vida é isso. É muito comum quando a gente vai num velório, embora ninguém goste de ir num velório, e quando a gente lidar com a certeza da dor da morte, quantas vezes a gente fala lá no velório: nós não somos nada nessa vida mesmo. Quantas vezes a gente fala isso? Sobretudo quando a experiência da morte, talvez ela vem de uma maneira um pouco mais precoce. Leva para junto de Deus alguém que talvez naquele momento a gente não queria que fosse, ou que naquele momento, humanamente falando, não estava pronto para este encontro aos meus olhos. E a gente diz: nessa vida a gente não é nada.
Ou quantas vezes a gente diz, dessa vida a gente não leva nada, para ficar preocupado com as coisas e se esquecer de fato daquilo que somos. Quantas vezes a gente vive uma vida querendo se preocupar com aquilo que a gente tem? E calma, o Frei aqui não está sendo hipócrita não, porque eu também preciso de coisas, a igreja para se mantê-la também precisa de coisas, mas eu estou dizendo que nós não podemos super exaltar as coisas e se esquecer daquilo que de fato traz a felicidade eterna. Quando nós somos selados com o pó das cinzas, a gente se lembra que a gente é pó, a gente se lembra que do pó a gente veio e para o pó a gente vai voltar, a gente reconhece e compreende que nós não conseguimos viver uma vida se não for para ser dependente de Deus. Nós precisamos de Deus. É muito comum em outras missas, o Frei costumeiramente diz que existem tantas coisas nessa vida que o dinheiro não consegue comprar. A paz, o dinheiro não compra a paz. Se o dinheiro comprasse paz, a gente não encontrava ainda hoje países em guerra. O dinheiro não consegue comprar o amor, porque se assim fosse, não haveria ainda no coração de tantas pessoas o ódio. O dinheiro ainda não consegue comprar paciência, porque se comprasse, todo mundo aqui, inclusive eu, estaríamos calmos, tranquilos, sem preocupação nenhuma. Meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui porque nós reconhecemos que a nossa limitação humana é fraca. Nós estamos aqui nesta igreja porque nós reconhecemos que existe alguém maior que nós, que nos conduz quando a gente não consegue caminhar com as nossas próprias pernas. E não é feio reconhecer isso, não é feio reconhecer que a gente cai, não é feio reconhecer que a gente erra, não é feio reconhecer que em algum momento da vida a gente entrou por um caminho obscuro, ou um caminho que talvez me levou naquele momento para o fracasso. Feio é a gente errar e querer permanecer no erro. Feio talvez seja a gente entrar no caminho, ver que aquela situação não está me trazendo a felicidade, e talvez querer escolher permanecer lá dentro. Quaresma é tempo da gente reconhecer qual caminho a gente está caminhando. Quaresma é tempo da gente reconhecer com quais pessoas a gente está andando. Quaresma é tempo da gente reconhecer quem são as pessoas que eu quero escolher para estar na minha vida, e reconhecer que essas pessoas, para me fazer bem, precisam me mostrar Deus. Às vezes a gente se preocupa muito com aquilo que a gente perde, e às vezes a gente também perde algumas coisas na vida, para que nós possamos encontrar outras. Às vezes nós ficamos presos a tantas portas que um dia se fecharam, e a gente se esquece que talvez Deus está nos abrindo tantas outras. Quaresma é isso, é tempo de ver nossa capacidade de recomeçar. Quaresma é tempo de perceber que nós não viemos ao mundo para o fracasso. Quaresma é tempo de reflexão interior, é tempo da gente segurar nossa cruz e carregar ela, assim como Jesus também carregou. É tempo da gente acreditar em algo maior que os nossos olhos podem ver. É tempo da gente tentar enxergar aquilo que aos nossos olhos está escondido, aquilo que a olhos nus a gente não consegue enxergar, mas a gente só consegue enxergar com os olhos do nosso coração. Olha o que vai dizer a palavra de Deus hoje: se quiserdes orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fecha o teu olho e fala com Deus. Imagine vocês se nesta missa de hoje o Frei abrisse e entregasse o microfone para que todo mundo pudesse relatar um pouco do momento que está vivendo. Com certeza nós juntos nos abraçaríamos, choraríamos. Talvez muitos pediriam até perdão a Deus porque reclama de um problema e descobriu que tantas outras pessoas talvez estão vivendo uma situação muito mais difícil do que a nossa. Viver Quaresma é isso, é aprender a colocar-se no lugar do outro, sentir a dor que o outro sente, mas sem esquecer-se de olhar para nós mesmos. Por isso que a Quaresma nos apresenta 3 pontos importantes, que em toda quarta-feira de cinzas a gente tem que relembrar.
o jejum, a abstinência e a esmola. Mas nós cristãos católicos corremos o risco de confundir essas coisas. Eu não sei vocês, mas eu sempre lembro na quarta-feira de cinzas o que muitas vezes nós fazemos com o jejum. E eu sei que vocês, inclusive eu, fazemos propósitos na quaresma. Vou ficar 40 dias sem beber refrigerante. Vou ficar 40 dias sem comer chocolate. Vou ficar 40 dias sem beber aquela bebida que eu gosto. Ou 40 dias sem comer pão, sem comer carne. Frei, isso está certo? Está? Não é errado fazer esse tipo de jejum. Se você consegue, se a sua saúde te permite, faça esse sacrifício. Mas vale a gente lembrar um outro ponto. A mesma boca que é usada para ingerir alimentos, para beber água, para beber outras bebidas, é a boca que muitas vezes eu uso para destruir a vida do meu irmão, para amaldiçoar a vida das pessoas, para desejar ao mal dos outros. De que adianta eu não colocar dentro dela chocolate, sendo que dentro dela está saindo tanta porcaria? De que adianta eu fechar minha boca para não beber refrigerante 40 dias? Claro, eu vou ficar mais fitness, vai ser bom para a minha saúde. Sim, esse benefício vai trazer, mas de nada vai te adiantar se você não travar essa mesma boca para poder tomar cuidado com aquilo que você está falando e que está saindo dela. Vejam, o jejum tem dois sentidos. Existe sim o sentido da gente abrir mão de um alimento ou de uma bebida que gostamos, e este sentido a igreja não descarta, ao contrário, ela nos motiva a fazer. Mas existe o sentido humano. Se você tiver que escolher entre parar de falar mal de alguém e lutar para isso, e parar de comer chocolate, para de falar mal daquela pessoa e coma quanto chocolate você quiser. Se você conseguir fazer os dois, que bom. Você estará fazendo, assim como eu, uma experiência bonita do amor de Deus neste tempo quaresmal. Abstinência. Jejum é o nosso encontro com Deus. A gente renuncia a alguma coisa para a gente se santificar. A gente renuncia a alguma coisa porque a gente entende que as coisas deste mundo permanecem aqui, mas nós estamos neste mundo buscando as coisas do alto, buscando as coisas de Deus. Jejum é o nosso encontro com Deus. Abstinência. Abstinência é o nosso encontro consigo mesmo. Quantas vezes a gente vive uma vida sem se conhecer, sem saber quem a gente é? Gente, que vida é essa? Às vezes a gente conhece todo mundo que está no nosso trabalho, a gente conhece a dor do fulano, a dor do ciclano. Às vezes a gente até é usado por Deus para poder acalmar um, tranquilizar outro, motivar o outro a continuar a caminhada, motivar o meu amigo, a minha amiga que está na pior. E eu? Onde eu fico nessa história? Abstinência é a minha capacidade de reconhecer no caminho que este caminho se faz por uma pessoa, e essa pessoa se chama eu. É a oportunidade no caminho que a gente tem de olhar para nós e se perguntar: quem eu sou? O que eu faço? Quais são os medos que eu tenho? Quais são as qualidades que eu possuo? Quais são as minhas fraquezas que eu gostaria de melhorar, de trabalhar mais? Se jejum é o encontro com Deus, abstinência é o encontro comigo. É a oportunidade que Deus nos dá nesta quaresma de olhar para nós e dizer: o que eu preciso mudar em mim? Aonde eu poderia ser melhor? Às vezes a gente quer escolher tudo ao mesmo tempo. É como quando a gente vai num rodízio de pizza, de churrasco japonês, e naquela noite, quando a gente vai no rodízio, o que a gente quer fazer? A gente quer comer tudo. Escolha uma coisa para ser mudada. Todos nós temos mais de um defeito. Não adianta a gente querer achar que a gente vai conseguir mudar todos eles da noite para o dia. Defina um. Defina um defeito, uma dificuldade, uma pedra de tropeço que você tem, que está te paralisando, que está te amedrontando, que não te permite caminhar.
nossa, nesses 40 dias tem muitas coisas que eu gostaria de mudar em mim, mas eu quero fazer o propósito de ser mais paciente com a minha família. Ótimo, se agarra nessa verdade e luta para isso. Mas não se esqueça que a abstinência é sua, não é do outro. Não se esqueça que a abstinência a gente faz para nós, não para alguém. Mude, e com certeza você mudará. Às vezes nós vivemos uma vida inteira querendo mudar tudo à nossa volta, mas a gente esquece de mudar a gente. Às vezes a gente vive uma vida toda querendo encontrar problema em tudo, mas às vezes o problema sou eu, que não consigo dar passos, que não me desprendo de um passado que já passou, que não me entrego num presente que estou vivendo, e com isso, com certeza vai ser difícil viver uma experiência profunda de futuro. Jejum, encontro com Deus. Abstinência, encontro comigo. E por fim a esmola. A esmola é o encontro com o outro. Sempre quando a gente fala de esmola, a gente logo relaciona dinheiro. Sempre quando a gente fala de esmola, a gente sempre relaciona coisas. E tem pessoas que talvez não tenham condições de dar alguma coisa a alguém, material. Então quer dizer que eu não posso fazer esmola? Pode. Você pode doar o seu tempo. Você pode doar a sua atenção. Você pode doar a sua ajuda. Você pode ver na nossa cidade quais são os projetos sociais que aqui existem. Quanta coisa bonita não tem no nosso município. Fazer uma visita, se colocar à disposição para um trabalho voluntário, ligar para alguém que há muito tempo você não fala e perguntar: está tudo bem? Quantas vezes a gente vai postergando? Quantas vezes a gente vai deixando o tempo passar? Quantas vezes a gente diz depois? E sabe o que é pior? Que o depois às vezes pode ser tarde. E quando o depois se torna tarde, isso causa em nós um remorso e um ressentimento muito grande. Não deixe para depois. Se você pode mudar no seu trabalho, ser uma pessoa mais benquista pelos seus companheiros, mude agora, antes tarde do que nunca. Se você pode ser uma pessoa mais servidora na sua casa, mais paciente com seus pais, ou mais amoroso com seus filhos, mude agora, antes tarde do que nunca. Se você pode começar uma vida de oração, de encontro com Deus, se você deseja voltar para as missas dominicais, não deixe para depois, comece agora, antes tarde do que nunca. Jejum, o encontro com Deus. Abstinência, o encontro comigo. E a esmola, o meu encontro com o outro. Que Deus nos ajude a viver bem esta quaresma. Que a gente não se amedronte, que a gente não se entregue, mas que a gente caminhe. O caminho se faz caminhando. Na quaresma é muito comum que a gente reze às sextas-feiras a via sacra, para nos lembrarmos o caminho doloroso que Jesus também percorreu para chegar ao alto da cruz. Jesus também caiu carregando sua cruz. Ele caiu uma vez, ele caiu 2 vezes, ele caiu 3 vezes. Eu não sei que peso que está a sua cruz, mas eu sei que vocês e eu temos uma para carregar. Eu não sei se a sua cruz hoje está mais leve, está mais pesada, está suportável. Eu não sei se você carrega a sua cruz chorando, ou se você carrega a sua cruz sorrindo. Hoje eu te convido a carregar sua cruz nesta quaresma, certos de uma coisa: mesmo que a gente caia, é necessário levantar e continuar caminhando. Jesus, quando caiu, não ficou paralisado, ele continuou o percurso, porque para nossa salvação ele precisaria morrer. Morrer para dizer que a morte não tem vez sobre a vida, porque no 3º dia ele ressuscitou.
que a gente se permita também ser marcado com o selo das cinzas nesta missa, e que olhando para a cinza, a gente se lembre que nós somos pó, e nos lembrando que somos pó, a gente não se esquecer, não podemos nos esquecer, que o que levamos desta vida, é o quanto de corações que a gente toca, é o quanto de amor que a gente doa, é o tanto de perdão que a gente dá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.